Essa aqui é sobre uma propriedade muito bacana de área de triângulos que pode ajudar a resolver diversos problemas de áreas que aparecem por aí. O triângulo ABC da figura abaixo tem área igual a 1. O lado BC está dividido em 4 partes iguais pelos pontos D, E e F. E o lado AC está dividido em 3 partes iguais pelos pontos G e H. Qual é a área do triângulo GDE? Então o que o problema está te dando aqui é um triângulo ABC grande, e aí ele dividiu dois lados desse triângulo em vários pedaços. Então, esse lado aqui BC de baixo está dividido em 4 partes iguais, e o lado AC está dividido em 3 partes iguais. E agora a gente tem um triangulinho aqui no meio, que é o GDE, e a gente quer saber qual a área dele, em relação à área do ABC, que é 1. Então olha só que maneira essa propriedade. Vamos primeiro dividir aqui esse triângulo ABC em 3 partes, ligando o ponto B, aqui, o vértice B, aos pontos que estão sobre o outro lado aqui do ABC. Então, tem esse BG e BH. Isso aqui divide o triângulo ABC em 3 partes. E o que eu afirmo é que essas 3 partes têm a mesma área. Esses 3 triângulos aqui vão ter a mesma área, que é 1/3 da área do triângulo. Ou seja, esse aqui vai ter área 1/3, 1/3, 1/3. Mas por que vale isso? Porque a gente sabe aqui que o lado AC foi dividido em 3 partes iguais. Então, essas bases desses triângulos aqui, todas têm a mesma medida. E também eles têm todos os vértices aqui, o outro vértice em B. Então eles também têm todos a mesma altura em relação a essa base. Então se triângulos têm a mesma base e a mesma altura, então todos eles têm que ter a mesma área. Então com isso a gente conseguiu dividir aqui o triângulo ABC em 3 partes com a mesma área. Agora, a gente nota aqui que o triângulo GDE, que a gente quer calcular a área, está contido no BCG. E a gente já sabe agora a área do BCG, que é 2/3. Porque ele era 2 pedaços daqueles de 1/3. Então vamos anotar aqui, a área do BCG é igual a 2/3. E agora o GDE está aqui dentro. Agora nota que a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Ligar o ponto G aqui a todos os pontos aqui na base BC, que está dividindo a base BC em 4 pedaços. Então como aqui, de novo, a gente tem 4 pedaços aqui que têm a mesma medida sobre o lado BC, todos esses triângulos que aparecem aqui tem que ter a mesma área, 1/4 da área do BCG. Então aqui vai ser 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Por quê? Porque, de novo, esses triângulos todos têm a base com a mesma medida e a altura também a mesma aqui, porque é a altura do ponto G em relação a essa base aqui, BC. Então, uma vez entendido isso, agora quanto fica a área do triângulo que a gente queria, que é o GDE. Então a gente sabe agora que é 1/4 da área do BCG, que foi o triângulo que a gente dividiu aqui em 4 pedaços. Então é 1/4 da área aqui do BCG, que a gente já sabia, a área do BCG é 2/3. Então isso aqui é exatamente 1/4 multiplicado por 2/3. Isso aqui vai dar 2 sobre 12, e simplificando aqui por 2 vai dar 1/6. Portanto, a área desse triângulo aqui, GDE, vai ser 1/6 da área do triângulo ABC, que era 1, portanto, a área dele é 1/6 letra A.